Olá, meus queridos, eu sou o Marinho. Hoje eu convido vocês a assistir mais um vídeo no nosso canal Ariano Sincero, onde o papo é aberto, é certo e é sincero. Olá, meus queridos, hoje estamos aqui em mais um vídeo. Bom, o tema de hoje é para falar, na verdade, sobre um assunto que eu acho que mexe um pouco com muitas pessoas, né? Sobre falar. Eu vou falar só um pouco sobre Deus, religião e signos, né? Por que eu desejei falar isso? Primeiramente que é assim, quando eu desejei, né? Desejando tudo. Quando eu pensei na possibilidade de criar o canal, né? Eu pensei em criar o canal não para ser um canal engraçado, mas é um canal onde que as pessoas se sintam à vontade, né? Como se eu estivesse conversando com um amigo. Então, muito provavelmente vai ter vídeos que eu vou aparecer bebendo café, vou bebendo uma cerveja, bebendo uma água, porque eu acho que quando um assunto, dependendo do assunto, né? Acho que geralmente eu falo que quando você consegue sair com uma pessoa que você bebe água, café ou cerveja, seja lá o que for, sempre vai ter um assunto bom para se falar, porque o importante é, além de falar, né, de determinados assuntos, é saber respeitar a opinião do outro, né? E quando eu criei o canal, eu fiz meio que uma, como se diz, uma brincadeira, uma sátira sobre relacionado ao meu signo, porque assim, quem é ariano sofre muito preconceito, porque quando a gente fala que é de Áries, gente, é complicado, quando é imprescindível. Quando você fala que é de Áries, a pessoa fala: "Ah, você é de Áries, né? Ih", né? Já faz uma cara feia. E a gente que é ariano fala: "É, a gente é de Áries". Então, tipo, a pessoa já sabe que ali ela vai lidar com uma pessoa que é difícil, né? Não que seja 100%, né? Mas a gente tem uma fama ruim, isso é fato. Mas porque hoje eu vou falar do assunto Deus, religião e signos, né? Porque eu vou contar um pouco da minha trajetória para vocês, da minha trajetória, né? Tipo, um artista, né? Mas eu acho importante falar, né? Primeiro eu vou contar um breve resumo, né? Um pouco da minha história. Depois a gente vai encaixando as outras peças, né? É igual eu falei, aqui não é um canal, eu acho que é um canal para bate-papo, é igual eu sempre falo na abertura, é papo aberto, papo certo, papo sincero. E quando eu, há uns anos atrás, né, eu entrei para a igreja, sempre fui católico desde pequeno, né? Eu tenho muito eu tenho uma raiz muito não profunda, mas assim, eu desde pequeno, né, sempre fui católico, sempre gostei de ser católico, é isso que eu queria dizer. E aí quando eu tinha por volta dos 15 anos, né, eu entrei para a igreja. Até então, até lá, fiz diversos trabalhos da igreja, sempre gostei, né? Assumi muita liderança, acho que a igreja me ajudou muito a despertar esse lado de líder, que eu, né, principalmente que Ares também tem um pouco disso, em mim, né? Com o passar do tempo vieram as dificuldades, vieram as tribulações, e quando a gente está na igreja, a gente aprende muito, infelizmente, a julgar o outro, né? Mas, nossa, mas como assim na igreja julgar o próximo? Pois é, né? Quando a gente está na igreja, uma das coisas que tipo, eu era uma das pessoas que apontava e falava: ó, fulano tá fazendo coisa errada. Nossa, fulano tá fazendo isso, né? E depois de uns anos, eu tava no papel oposto, né? Eu tava fazendo as coisas erradas e o fulano, com certeza alguém tava apontando o dedo pra mim e falando, né, sobre mim. Mas tudo foi uma questão de processo, né? Então, assim, quando eu estava na igreja, eu gostava muito do que eu fazia, porque eu fazia parte da acolhida, eu era coordenador da acolhida por um tempo, depois eu tentei assumir um projeto da Pastoral da Juventude, não deu muito certo, fazia muita festa para arrecadar dinheiro. E, e naquela época, assim, a minha espiritualidade, né, com a religião,
era bem diferente, porque eu, né, fazia as coisas dentro da igreja, mas a minha fé, na verdade eu falava que, tipo, eu tinha eu não sei se eu vou expressar da melhor maneira, mas como se fosse um protocolo, né? Eu tinha que ir à missa, eu tinha que comungar, e o único momento que eu me sentia realmente da parte espiritual com Deus, né, com Cristo, era quando eu comungava e quando era exposição do Santíssimo, que eu ia na capela, fazia minhas orações e tudo mais, era o momento que eu tinha, como se diz, de intimidade com Deus, né? Chegou um ponto que realmente ir para missa começou a fazer como eu sentisse obrigado, e isso foi meio que me deixando um pouco insatisfeito com outros problemas que veio, né, ter na época, por conta que eu não vou trazer, né? E aí eu acabei decidindo sair da igreja, né? Até então, a gente, como se diz, quando a gente está no meio da igreja, quando está com a igreja, quem não é da igreja é do mundão, né? Então eu acabei indo pro mundão, né? Fui pro mundão. E aí começou uma outra experiência, porque assim, quando eu estava na igreja, eu aprendi muita coisa boa, né? Mas quando eu estava na igreja, eu queria sempre fazer o meu melhor que eu fazia, né? Independente se as pessoas estavam me olhando ou não, mas a gente julgava muito, né? Infelizmente, por mais que a gente não queira, a gente acabava apontando muito, mesmo não querendo, mas isso acontecia muito. E aí, quando eu fui para o mundão, né? A minha experiência com Deus mudou. Por quê? Porque eu comecei a ter de fato contato, porque assim, eu estava na igreja, mas não tinha contato com Deus, porque eu ia lá para fazer as minhas obrigações, as minhas responsabilidades, eu não tinha um contato de fato com Deus, né? Tão forte quanto tenho hoje, né? Aí com o passar do tempo, vieram as dificuldades e tudo mais, e eu lembro que até quando eu fui fazer intercâmbio, eu tive uma experiência muito boa com Deus, porque eu acho que foi o momento que realmente eu tive um contato com Deus de me mostrar que Deus não é religião, né? Deus é... Cada um acredita da melhor maneira que lhe convém, né? E Deus não é religião. Acho que a gente que faz essa divisão, né? Como pessoa, a gente acaba fazendo essa divisão. Cada um acredita naquilo que é certo, e se aquele certo lhe convém, você acaba seguindo aquelas regras, né? E aí, com o passar disso, eu porque assim, quando eu tava na igreja, para mim as únicas pessoas certas, as únicas pessoas que eu tinha que ter amizade eram pessoas da igreja, né? Quando eu saí, graças a Deus, né, isso mudou. E hoje, tipo, eu tenho amizade com pessoas que é da Umbanda, que são evangélicos, que são espiritismo, né, que fala. Então, assim, e o que prevaleceu para mim é que, independente da religião do outro, você tem que saber respeitar, né? Quando a pessoa já vem, mas você tem que ir para a igreja, que não sei o que, eu falo, ó, primeiro, eu vou para a igreja, né? Quando eu vou à missa, né, que não é todo domingo que eu consigo ir, porque às vezes eu não me sinto vontade, não me sinto bem de ir, eu não me cobro por isso, né? Eu acho que quando eu senti que eu estou num lugar, por exemplo, numa paróquia que eu me senti à vontade, que eu tenho desejo de ir todo domingo, eu vou. Tem uma paróquia que eu vou, ela fica ali na Chácara Santo Antônio, que eu amo ir lá, porque lá, quando eu tô bem ou quando eu tô mal, eu vou lá, ali eu me sinto conectado com Deus, eu me sinto a minha espiritualidade realmente, sabe? Você sente aquele contato forte e eu consigo fazer minhas orações, né? Mas, igual eu falo, Deus não é religião, a gente que faz essa divisão, mas está na Bíblia, está escrito, e o que você está falando? Ok, né? Eu acho que aqui não estou para dizer quem está certo e quem está errado, porque provavelmente tem a verdade de quem é evangélico, tem a verdade de quem é católico, tem a verdade... E cada um acredita naquilo que lhe convém, né? Não que o catolicismo seja a melhor religião do mundo, porque não é, porque tem pessoas ruins dentro da igreja, independente da religião,
E tem pessoas boas que, mesmo não frequentando a igreja, conseguem fazer muito mais do que quem está dentro da igreja, né? Eu falo porque, assim, hoje eu consigo conversar com Deus, eu consigo ter uma experiência muito positiva, né? Porque de chegar e falar, Deus, o que está acontecendo, né? Que me ajuda a compreender e entender a essa situação, né? Eu não me sinto à vontade, por exemplo, de... Tem pessoas que falam, eu fui lá, sei lá, no Bola de Neve, eu fui na Adventista, eu fui nisso, eu fui naquilo, para poder conhecer. Eu, particularmente, não me sinto muito à vontade, né? Eu sempre gostei da, do catolicismo, eu sigo, não sou tão participativo quanto eu era antes, mas é uma coisa que eu acredito, que me convém, né? É a verdade que eu acredito, e assim eu sigo na minha trajetória de vida, né? Mas eu acho que, igual eu falo, Deus está em todos, né? A gente só precisa despertar essa vontade de estar com Deus, de conversar com Deus. Todo dia eu saio de casa, eu não acordo e falo bom dia, Deus, não. Quando eu saio de casa, eu olho para cima, olho para o céu, e falo bom dia, Deus. Peço pelas coisas. Quando eu vou dormir, nunca eu evito de pedir o máximo. Sempre tento agradecer pelas coisas boas do dia, independente se meu dia tenha sido horrível. Eu sempre tento agradecer. E mesmo quando eu não consigo e quando eu estou numa situação complicada, eu falo, Deus, só me dá discernimento para poder passar por isso e seguir, né? Porque muitas vezes a gente, igual eu falo, tem situações que eu falo, eu não queria que isso acontecesse. Mas Deus me ensinou com o passar do tempo, eu fui aprendendo que, mesmo que eu não, às vezes eu posso ser, que eu seja forte naquela situação que eu não quero vivenciar. Mas eu não quero, né? Já falo para Deus, não quero, né? Mas Deus sempre dá força, sempre dá discernimento. E agora falando um pouco sobre a questão dos signos, né? Porque, né, quer queira ou não, quem é católico, quem é evangélico, seja lá o que for, não acredita nos signos. Eu acredito, eu acredito que, assim, cada pessoa que tem o seu signo tem uma característica de personalidade, sim, né? Mas não é uma coisa que eu acredito 100% fortemente, porque eu acho que não é possível que existe, por exemplo, você vai ler o seu horóscopo e vai falar que hoje todos os arianos vão acordar felizes. Não vai, né? Não é possível. Cada dia acontece uma coisa diferente na vida de cada um, que nem eu e minha irmã somos arianos, moramos na mesma casa. Não é todo dia que a gente acorda sorrindo, não é todo dia que a gente acorda bravo. Cada um, né, acorda de um dia. Não é porque vai acontecer na vida dela que vai acontecer na minha, né? As coisas são diferentes. Mas eu gosto dessa questão da personalidade, do jeito, das pessoas. Porque assim, quer queira ou não, quando se fala de signos, gera assunto, né? Gera assunto, gera tititi, gera conversa, gera brincadeira também. Eu já tipo, tem uma pessoa, um colega de faculdade, que a gente começou a se dar bem por conta dessa questão de signos, né? A gente começou a conversar, começar a falar, mais essa questão de personalidade, a gente acabou se dando bem por conta disso. Então, assim, mas você acredita em Deus, você é católico e tá falando sobre signos? Sim, entendeu? Então, assim, aqui eu não tô se você, igual eu falo, se a pessoa não gosta, é só não assistir esse vídeo, é só não curtir, mas saber respeitar, né? Hoje eu consigo ter amizade com pessoas de outras religiões. Não me sinto à vontade de conhecer as religiões, né, dos outros. E também não fico trazendo a pessoa para mim. Eu acho que cada um tem a sua, acredita na sua verdade. Eu tenho muitos amigos que são evangélicos, a gente se dá super bem, porque a gente sabe se respeitar, a gente sabe, a gente não mistura religião na nossa amizade, que eu acho que é uma coisa muito importante. E eu acho que não adianta você só ir para a igreja, não adianta você só ter sua espiritualidade se você não saber o que é ter Deus, entendeu? Eu acho que esse é o conceito principal, o que é ter Deus, independente se você... Tem pessoas que não acreditam, a gente respeita, né? Às vezes é difícil, né? Pra gente que tem religião, uma pessoa virar e falar assim, eu não acredito em Deus, né?
Ok, você acredita em alguma coisa, uma força do universo, mas se essa é a sua verdade, ok, a gente respeita. Fala, meus queridos, eu tava gravando um vídeo pra vocês, mas o celular deu uma pane. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, a gente já falou bastante, com certeza eu vou trazer esses assuntos em outros vídeos. Igual eu falei, religião não é Deus, né? Deus faz parte da religião, mas eu acho que a princípio você tem que primeiro ter primeiro contato com Deus. E se esse contato te levar para uma religião, seja católico, evangélico, espiritismo, seja lá o que for, quem vai aceitar essa verdade, quem é que vai, né, trilhar esse caminho é você, entendeu? Não é a gente que vai impor. A verdade, na verdade, a gente só sabe, eu acredito que a verdade existe uma, ela sim está dentro das religiões, mas muitas vezes o homem por si só acaba mudando muita coisa, né? Com certeza muita gente vai me criticar, mas a gente não tá nem aí porque a gente fala mesmo. Então é isso, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não tem religião, mas você é uma pessoa de fé, uma pessoa principalmente solidária, de coração bom, uma pessoa do bem, uma pessoa que não quer o mal dos outros, eu acho que o primordial é ter contato com Deus, né? O primordial é você olhar, sentir Deus, falar com Deus, porque a verdade é essa, né? Deus faz parte das religiões de acordo com cada um. Eu vi muito, até mesmo dentro do catolicismo, cada um ter a experiência com Deus de maneiras diferentes. Acho que o primordial é ter contato com Deus, e se você se sentir à vontade e dentro de alguma religião, vá, acredite, se você acredita naquela verdade para trilhar. E sobre relação a signos, eu acho que é isso. Eu acho que existe sim verdade sobre signos, mas eu acho que não é uma coisa, a verdade absoluta. Eu acho que cada signo tem a sua personalidade, tem né, suas características. Se você não aceita, se você não acredita, então, né, não posso fazer nada. Se você aceita, se você acredita, ok, seguimos em frente. A vida continua e é isso. Fique até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever e comentar e compartilhar. Conto com vocês.